Paz do Senhor, queridos. Louvado seja o nome do Senhor, não é verdade? Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 4, do versículo 17 ao 32. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá bom? Para ficar mais claro, porque hoje vamos falar da nossa nova identidade, quem somos em Jesus Cristo. Então diz a palavra de Deus: portanto, em nome do Senhor, eu digo, insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo,
perdoou vocês. Você diz amém? Que tremendo, né? Queridos, o apóstolo Paulo, ele passou 3 anos e meio ministrando na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade pagã, uma cidade que guardava a imagem da deusa Diana, o grande templo da deusa Diana, amada e adorada em toda a Ásia Menor. E essa cidade era pagã. Esta cidade era praticante da orgia. Esta cidade vivia em dissolução. Essa cidade era uma opositora de Deus. Mas o evangelho chegou na cidade de Éfeso. E depois de 3 anos e meio, um poderoso avivamento veio a esta cidade. E o povo de Éfeso se converteu a Cristo Jesus, a ponto de entregar os seus nichos de Diana, os seus livros de feitiçaria. E o apóstolo Paulo teve o privilégio de queimá-los em praça pública, porque o poder de Deus chegou naquela cidade e fez uma obra maravilhosa no coração dos habitantes de Éfeso. E amados, aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai mostrar que há uma diferença radical entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Entre os gentios, que na linguagem de hoje são chamados de pagãos, e entre aqueles que creem na pessoa bendita de Jesus Cristo, que nasceram de novo, que tiveram a sua natureza transformada pelo poder do Espírito Santo. Então, o que ele vai mostrar é que a vida dissoluta, vivida no passado, não pode fazer parte da vida presente vivida em Cristo Jesus. E para que nós, amados, possamos viver essa vida que está em Jesus, esta vida que aprendemos de Jesus, esta vida que recebemos de Jesus, nós precisamos assumir a nossa nova identidade em Cristo. O apóstolo Paulo afirma, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, assim quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No passado, quem nós éramos? No passado, nós éramos filhos da ira. No passado, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. No passado, nós estávamos em trevas. No passado, nós vivíamos nos rebelando contra Deus, contra as suas obras. No passado, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a palavra de Deus afirma que Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então escute, qual é o conceito de identidade?
Qual é a identidade que nós devemos assumir? Como devemos andar neste mundo presente? Quem é o nosso mestre? Veja aqui. Identidade é o conjunto de características que definem uma pessoa e a distingue dos seus semelhantes. Envolve características fisiológicas, psicológicas, valores étnicos e morais, os quais nos tornam seres únicos. Louvado seja Deus! Mas a nova identidade, essa nova identidade que carregamos na pessoa de Cristo Jesus, diz respeito àquilo que nos tornamos pela obra do Espírito de Deus em nossa união de salvação com a pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. Quando nós nos unimos a Cristo, quando nós nascemos de novo, quando nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, que mudou a nossa natureza, que recriou o nosso espírito, nós recebemos uma nova identidade. Estávamos mortos e agora revivemos em Cristo. Estávamos perdidos e fomos achados em Cristo. Nós não achamos Jesus, é Jesus quem nos achou. Nós não encontramos Jesus, é Jesus quem nos encontrou. Amém? Deus, quando decidiu nos salvar, pensou além de simplesmente perdoar nossos pecados e nos preparar para a eternidade. Sua obra envolveu a nossa união mística com o Senhor Jesus e uma profunda transformação como resultado dessa união. Veja o que diz a Bíblia em Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que o chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, o propósito de Deus não foi só nos tirar do inferno. Isso está na redenção. O tirar do inferno está na redenção. Mas o propósito maior de Deus foi formar em nós a imagem de seu Filho Jesus Cristo. O propósito de Deus foi que nós, nesta terra, sejamos sal, sejamos luz, reflitamos Cristo, expressemos Cristo, manifestemos Cristo, tenhamos atitudes de Cristo, falemos como Cristo, pensemos como Cristo, sintamos como Cristo, vivamos em comunhão com Deus como Cristo, amemos os irmãos como Cristo, amemos o próximo como Cristo. Foi para isso que o nosso Deus Yahvé nos predestinou. Foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Mas ele veio ser cabeça de uma nova família. Ele veio como o segundo Adão. Ele quer que o mundo seja povoado de filhos de Deus. E filhos de Deus são todos aqueles que são lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Ensine a esses discípulos os meus ensinos.
Leve-os a imitar-me. Leve-os a andar nos meus passos. Eu quero que toda a terra seja cheia de filhos do Deus vivo e verdadeiro. Para isso, Jesus morreu na cruz do Calvário. Agora escute bem, meus amados. O conhecimento de quem você é, de quem eu sou em Cristo, de quem você é em Cristo, transforma todo o seu ser. Se você não tem o conhecimento de quem você é em Cristo, você não é transformado. Não há mudança em sua vida, não há libertação em sua vida. Então é necessário que você tenha consciência de quem você é em Cristo Jesus. Qual é a sua nova identidade? Qual o DNA que você carrega no seu espírito? Que sangue circula nas suas veias espirituais? E quando nós temos conhecimento de quem somos na pessoa bendita de Jesus Cristo, esse conhecimento tem o poder de transformar o seu pensar, de transformar o meu pensar, de transformar o nosso pensar. Olha o que diz a Bíblia em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então percebam vocês que os nossos pensamentos têm que receber a transformação do Calvário. Os nossos pensamentos têm que ser afetados pelo poder da cruz. Os nossos pensamentos têm que ser afetados por Jesus. Porque se nós somos novas criaturas, se nós somos filhos de Deus, se nós somos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, e se de fato o nosso nome está escrito no livro da vida, os nossos pensamentos não podem ser iguais aos pensamentos do mundo, aos pensamentos dos gentios, dos pagãos, dos idólatras, dos feiticeiros. Não pode. Os nossos pensamentos não podem ser iguais aos pensamentos do mundo. A Bíblia diz: o mundo passa com toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são daqui da terra. A nossa mente, amados, deve ser repleta, ocupada pelos pensamentos de Deus. Porque pensamentos são sementes poderosíssimas. E pensamentos são executados, são concretizados. Tudo que há neste mundo é resultado de pensamento pensado. Mas se nós nos enchermos dos pensamentos de Deus, a nossa vida brilhará como luzeiro no meio de uma geração corrompida e perversa.
Se os nossos pensamentos forem os pensamentos de Deus, nós intercederemos com uma convicção sem limite, tendo a certeza de que Deus vai responder às nossas orações. Se os nossos pensamentos forem os pensamentos do céu, profecias serão liberadas pela nossa boca, palavras de vida serão liberadas na família, palavras de vida serão liberadas no ambiente de trabalho, palavras de vida serão liberadas no ambiente de universidade, onde quer que estejamos. A boca fala do que está cheio, a mente, o coração. Então, se a sua mente está cheia dos pensamentos de Deus, a sua boca será uma bomba nas mãos do Senhor para liberar sementes de poder onde quer que você esteja. Diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Veja o que o apóstolo Paulo também afirma em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Agora, por que não devemos pensar nas coisas da terra? Aí ele dá a resposta: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, se nós já morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e onde Cristo habita nas alturas. Ele está sentado à direita de Deus Pai, nas alturas. E se eu e você estamos escondidos em Cristo, onde é que estamos assentados? Nas regiões celestiais, aleluia, no mesmo lugar que Cristo está assentado. E se eu tenho convicção de que o meu lugar é onde Cristo está, então não cabe no céu pensamento terreno, não cabe no céu pensamentos de morte, não cabe no céu pensamentos de destruição, não cabe no céu pensamentos imorais, não cabe no céu pensamento de morto, porque só morto pensa segundo a terra, mas os vivos em Cristo pensam segundo Deus. E nós precisamos, amados, tomar posse desta verdade. Nós já morremos para o mundo, nós já morremos para o pecado. O nosso velho homem já morreu, já foi sepultado. Quem vive aí é Cristo Jesus. Amém? E esse homem espiritual, ele se renova dia em dia. Diga aleluia. Então nós precisamos assumir esta verdade bíblica na nossa vida prática. Temos que brigar contra Satanás. Sabe por quê, meus amados? Porque o campo de batalha é a mente, mas o nosso Deus já providenciou para nós uma proteção singular, única, a fim de que a nossa mente não esteja entregue às mercês de Satanás. Ele mandou que nós nos revestíssemos de quê? De toda a armadura de Deus. E uma das peças dessa armadura que protege a nossa mente é o capacete da salvação. Aleluia. Capacete da salvação. Precisamos assumir que somos filhos de Deus, que somos
novas criaturas, que somos concidadãos dos céus, que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, e que nós temos uma armadura espiritual. E essa armadura é proteção. Quando nós entramos na posição de intercessor, quando nós entramos para adorar, nós estamos revestidos e a nossa mente está protegida. E quando o inimigo vem para lançar os seus pensamentos malignos, para tirar-nos do trono, para impedirmos que nós intercedamos, amados, a Bíblia diz que você tem o escudo da fé, com o qual você vai destruir todos os dardos inflamados do maligno. Meus amados, escutem bem, sem Bíblia não há vitória, sem Bíblia não há cura, sem Bíblia não há libertação, sem Bíblia não há intercessor, sem Bíblia não há adorador, sem Bíblia não há evangelista, sem Bíblia não há pregador, sem Bíblia não há crente. A palavra de Deus, ela deve estar afiadíssima na nossa boca. A palavra de Deus deve estar gravada com letras garrafais no nosso coração. A palavra de Deus deve estar tomando os nossos pensamentos a cada segundo. Porque é pela palavra, amados, é através da palavra que nós alcançamos a vitória. Então nós precisamos saber que se temos uma nova identidade. E quando nós temos a convicção de quem somos em Cristo, esse de quem somos em Cristo vai transformar o nosso pensar. Vai transformar, sim. Vai transformar. Agora veja, o conhecimento de quem você é em Cristo vai transformar também o seu falar. Não só o seu pensamento, mas o seu falar. Efésios 4:25 declara: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira, amados, procede de Satanás. A Bíblia afirma categoricamente pela boca do Senhor Jesus Cristo que o diabo é o pai da mentira. A Bíblia afirma que ele é rebelde desde o princípio e nele nunca houve verdade e nunca haverá. Em Satanás não haverá um tico de verdade. Até quando Satanás cita a Bíblia, torna-se uma mentira. Não esqueçamos disso. É o meu Deus. É Cristo Jesus quem afirma. E nós temos que crer tal qual Jesus afirmou. Ele declarou que Satanás é mentiroso. E nós vivemos em uma sociedade mentirosa. E nós crescemos em lares onde a mentira se tornou o prato do dia. Era comum mentir. Os pais dão gargalhadas vendo seus filhos, as suas crianças mentirem. Ao invés de repreender, de ensinar, eles gargalham, acham divertido. Meu irmão, não há divertimento na mentira. Não há graça na mentira. Sabe por que mentimos? Por causa da nossa natureza carnal. Essa natureza carnal, ela
ela busca aquilo que desagrada a Deus. Ela procura fazer o contrário do que Deus estabelece. Não existe mentirinha social, meu irmão. Não caia nessa mentira de Satanás. Toda mentira é pecado. Nós não podemos admitir a mentira. Nós temos que reconhecer que a mentira é pecado. Que a mentira afasta o homem de Deus. Que a mentira destrói famílias. Que a mentira destrói igrejas. Que a mentira destrói governos. Nós temos exemplos claros no nosso país. Então nós não podemos admitir mentiras. A nova natureza em Cristo transforma o nosso falar. Transforma o nosso falar. Não se pode sair da mesma fonte água doce e águas amargas. Se a nossa vida está em Cristo Jesus, a mentira não pode fazer parte da nossa vida. Uma das peças da armadura de Deus é o cinto da verdade. E a verdade é Cristo Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da mentira. Libertará de quê? Do engano. Libertará de quê? Da idolatria. Libertará de quê? Da imoralidade. Libertará de quê? Do ateísmo. Libertará de quê? Da feitiçaria. Libertará de quê? Libertará de tudo, toda planta que Deus não plantou na nossa vida, todo projeto que Deus não elaborou, todo sonho que Deus não sonhou. A verdade, ela é libertadora. E nós precisamos ir para o Senhor e nos arrepender. Nos arrepender. Porque na brincadeirinha de mentir, nós nos tornamos mentirosos contumaz. Mentimos descaradamente para o patrão, para o professor, para o colega, para a esposa, para o marido, para o filho. Não, meus irmãos, não. A mentira é do diabo. A mentira vem de Satanás. A mentira procede do inferno. E se nós nascemos de novo, se nós temos uma nova identidade, nós precisamos falar a verdade, diz a Bíblia, para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. Precisamos falar a verdade, sabe por quê? Porque somos membros do mesmo corpo, somos membros uns dos outros, pertencemos ao corpo de Cristo. E a verdade deve dominar as nossas vidas. Mateus 5,37 declara: seja, porém, o vosso falar. É Jesus quem diz: sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedente do mal. Olha aí. Olha o que Jesus afirma. Então, quando Ele nos restaura, quando Ele nos transforma, a sua verdade vem habitar em nós. Mateus 12,36 é Jesus quem afirma: mas eu vos digo, veja aí, mas eu vos digo, é Jesus, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Olha, palavra tem poder. Palavras são sementes. Palavras produzem vida. Palavras produzem morte. Eu tenho que decidir que palavras
eu vou falar para que tais palavras produzam vida e não morte. Escute o que diz a palavra. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. É Jesus quem diz que naquele grande dia, o dia do juízo, os homens hão de ser condenados pelas suas próprias palavras, ou hão de ser justificados pelas suas próprias palavras. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos declara: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê para a justiça. Percebam vocês que para alguém ser salvo, tem que confessar com a boca. Mas também, para que alguém seja condenado, tem que confessar com a boca. Aquele que me confessar diante dos homens, boca, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Meus amados irmãos, nós temos uma nova identidade, e nós temos que viver esta nova identidade na nossa maneira de viver, de falar, de pensar, porque esta nova identidade que foi nos dada pela graça em Cristo Jesus, ela afeta toda a nossa maneira de viver, afeta o nosso espírito, afeta a nossa alma, afeta o nosso corpo, afeta o nosso pensar, afeta o nosso falar, afeta o nosso sentir, afeta o nosso agir. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, e a nossa vida deve ser parecida com a vida de Jesus, porque foi para isso que Jesus morreu, e Ele nos convida a andar nas suas pegadas, a andar nos seus passos, dizendo: basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Ele não pediu que você fosse maior do que ele, nem menor, mas igual. Significa, se nós conservarmos os nossos olhos em Jesus, como diz o autor aos Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, se nós conservarmos os nossos olhos em Jesus, e conservarmos os nossos olhos em Jesus, é nós mergulharmos nos seus ensinos, que está lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Se nós entrarmos pelas cartas paulinas, se nós nos dedicarmos às cartas gerais e chegarmos até Apocalipse, com certeza, Jesus vai ser vivido por mim e por você. Você diz amém? Você dá um glória a Deus? Então você quer subir, sobe aqui. Sobe por quê? Sobe aonde? Sobe para onde? Sobe no conhecimento de Jesus. É subir no conhecimento de Jesus. Você acha? Porque João foi convidado a subir.
para a presença de Deus, para contemplar a visão do trono, para andar na Nova Jerusalém, para ser o amanuense do anjo que ditava e mostrava a ele as coisas que Jesus lhe ordenou mostrar. Por quê? Porque ele estava em comunhão, meu irmão. Ele estava na ilha de Patmos, mas ele estava em comunhão profunda com Deus. Ele não negou Jesus, porque estava ali na ilha de Patmos. Ele não andava em murmuração na ilha de Patmos. Ele não estava dizendo: olha, que eu ganhei, servi tanto a Cristo, na minha velhice, fui jogado aqui nesse inferno. Não. Ele estava em comunhão com Deus no dia do Senhor. E nessa comunhão com Deus, os céus foram abertos. E ele foi chamado a subir. Aí você quer subir sem ler Bíblia? Você quer subir sem comunhão com Deus? Não tem esse negocinho não, meu irmão. Tem não. Deus não faz acepção de pessoas não. Mas a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais dará a conhecer a sua aliança. Então, Deus não vai dispensar a comunhão com Ele. Ele deseja que essa comunhão seja estreitada dia a dia. Por isso que o apóstolo Pedro declara: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o amado da nossa alma. Ele morreu por cada um de nós. Então, queridos, essa nova identidade tem que mudar o nosso falar. Mas essa nova identidade em Cristo também transforma as nossas emoções. Efésios 4,19 declara: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. A Bíblia está dizendo que os gentios, eles perderam todo o sentimento. Que tipo de sentimento? Todo o sentimento em Deus. Todo o sentimento verdadeiro em Deus. Todo o sentimento de temor a Deus. Todo o sentimento de reverência a Deus. Eles perderam. E porque eles perderam, eles foram entregues a dissoluções. Deus o entregou à impureza. Deus os entregou à maldade. Deus os entregou à idolatria. Deus os entregou à feitiçaria. Vocês querem? Então, estão aí. Façam, pratiquem. Mas nós estamos em Cristo. Amém? Nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, esse nosso sentimento tem que ser transformado. Aí, você vai para que texto? Está vindo agora. Para mostrar que nós precisamos entender que esse nosso sentir tem que ser transformado. Filipenses capítulo 2, tá? Filipenses capítulo 2 vai trazer a resposta. Veja aí o que diz a Bíblia. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Oh, maravilha! O mesmo sentimento que houve em Cristo deve existir no nosso coração. E a Bíblia vai mostrar que tipo de sentimento é esse. Veja,
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que sentimento foi encontrado no coração de Jesus? Sentimento de humildade, sentimento de obediência. Em momento algum, Jesus quis usurpar o trono de Deus, ou usurpar ser igual a Deus. Jesus assumiu a forma de escravo. Aqui na terra, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aqui na terra, ele viveu para glorificar o Pai. Ele viveu para obedecer ao Pai. Ele viveu para fazer a vontade do Pai. Ele viveu para ir à cruz. Qual é o sentimento que habita em você? Irmãos, nós precisamos ser confrontados pela cruz. Precisamos ser confrontados pela palavra. Jesus, quando nos convida, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Olha, tem sentimento de orgulho? Aprenda de mim, não há orgulho em mim. É isso que ele está dizendo. Tem sentimento de soberba? Não há soberba em mim. Joga a soberba de lado. Aprenda de mim. Eu sou manso e sou humilde de coração. A inveja em você, olha para mim, não há inveja em mim. Joga fora esse sentimento. Não procede de mim. Há ciúme em você, olha para mim. Você viu alguma vez eu enciumado dos meus apóstolos? Não, nunca, jamais, em tempo algum. Portanto, o sentimento que está em mim é o que eu quero que esteja em você. Eu chamo você para ser meu imitador. E a gente fica a vida toda na igreja com essas coisinhas ruins do cão na nossa vida. E não vai para os pés do Senhor. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, eu sou orgulhoso até o tutano, mas o orgulho é do Satanás. O Senhor é manso, o Senhor é humilde. Jesus, me ensina, quebra esse orgulho. Começa a cantar: Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, e o seu poder. Ainda não é? É, meu irmão. Você sabe quando o orgulho atrapalha você na igreja, na oração, no louvor, no evangelismo, em tudo. Você sabe. Então, em nome de Jesus, vá para os pés do Senhor e diga: não quero, não quero, não quero. Sou nova criatura, eu tenho uma nova identidade. O meu DNA é do céu. Eu sou seguidor do Senhor Jesus. Meu modelo é Jesus. E eu não vou sair da presença do meu Cristo até que eu seja transformado. Nós precisamos, amados, pedir que Deus sonde o nosso coração.
Porque senão a gente fica a vida toda cheia de máscara, bota maquiagem, fica tudo bonito. Mas não, irmãos. Deus vê o nosso coração. Deus sabe com que motivo entregamos os dízimos, as ofertas. Com que motivo tocamos um violão, tocamos um teclado. Com que motivo viemos a um púlpito de uma igreja para pregar. Deus conhece todas as coisas, mas Ele deseja que as nossas emoções sejam transformadas pelo Espírito Santo que em nós habita. Jesus, amados, Jesus, Ele é o nosso modelo. Lembra do apóstolo Pedro? Não tem exemplo mais forte do que aquele. Ele era discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus. Ele conviveu com Jesus 3 anos e meio. E também com seus colegas, Tiago, João, André, Bartolomeu, Mateus. Mas o coração do Pedro era soberbo, era orgulhoso. Ele se achava melhor do que os demais. Ele cria piamente que ele seria capaz de dar a vida por Jesus. E ele ainda dizia assim: eu vou dar. Agora esse daí, nem tudo tão covarde, ninguém é capaz de dar a vida por ti, Jesus. Mas eu não, eu morrerei por ti. Aí você entende que Jesus certa vez disse assim para Pedro: Pedro, o diabo pediu para sarandear contigo, mas eu orei por ti. Gente, era para Pedro dizer assim: Jesus, me conta, por que o Senhor orou por mim? O que o Senhor pediu ao Pai por mim? Ele ignorou a oração de Jesus. É como, está perdendo seu tempo, não precisa de oração, eu estou muito bem. Aí Jesus ora, porque Jesus sabia que o Pedrinho iria enfrentar uma das maiores batalhas. Era a negação do seu Senhor. E se Jesus não tivesse orado por ele, ele pereceria como Judas pereceu. Mas a oração de Jesus, independente de Pedro crer ou não crer, de Pedro aceitar ou não aceitar, a oração antecipada de Jesus privou Pedro da morte, privou Pedro da destruição, impediu Satanás de destruir aquela fé no coração do apóstolo Pedro. Agora, porque Jesus o deixou passar por aquele cadinho, por aquele estreito? Jesus deixou, não foi para destruí-lo, foi para levantá-lo, porque ele precisava ser abatido do seu orgulho, na sua soberba. Ele precisava se humilhar, ele precisava não ter um dedo apontador para os seus colegas. Ele precisava ser imitador de Jesus. E ele passou por aquele estreito. Mas Jesus estava ali naquele estreito com Pedro. Estava ali naquele estreito com Pedro. E quando ele peca, negando ao seu Senhor, que Jesus dá um sinal de que ele iria negá-lo por 3 vezes. Ele não acreditou. Quando o galo cantou, o galo profeta cantou, ali naquele dia, aí Pedro lembrou das palavras do mestre, e ele caiu em si, e ele vai para a prostração, para o arrependimento, para as lágrimas. Queridos, o amor de Deus é muito grande para conosco. Muitas vezes Deus permite situações difíceis, é para tratar esses pecados que não é visível, que só quem vê é Jesus. Só quem vê é Jesus. Aí ele permite, como ele sabe que esse pecado é oculto, e a gente vai muito bem disfarçar, está tudo muito bem, aí Jesus diz: não, eu estou vendo,
E se eu não mexer nesse discípulo, se eu não mexer nessa menina, se eu não mexer nesse menino, o cão vai fazer peteca. Então eu vou permitir um escorrego aqui, outro escorrego ali. Mas não é para destruição, é para levante, é para restauração, é para cura. Aleluia! Mas uma coisa eu sei que os nossos sentimentos estão sendo transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Ele está usando a palavra dele, ele está usando circunstâncias para tratar conosco, porque naquele grande dia, quando Jesus vier para casar com a sua noiva, a noiva não vai ter uma manchinha sequer, não vai ter uma ruguinha sequer. Ela vai estar perfeita, ela vai estar santa, ela vai estar sem mácula, sem defeito algum, porque a obra do Espírito na igreja é uma obra perfeita. Então, queridos irmãos, os nossos sentimentos têm que ser os de Jesus. Se tem algum sentimento no seu coração aí que você percebeu que é contrário a Deus, você pode ter um sentimento errado contra o seu patrão, contra o seu pastor, contra seu pai, contra sua mãe, seu irmão, seu cunhado, sua cunhada, seu primo. Olha, em nome de Jesus, coloca no altar hoje. Porque se Deus está falando, é porque Ele quer lhe transformar. Não volte para casa como entrou. Volte transformado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? Queridos, essa nova identidade em Cristo Jesus, ela transforma também o seu agir, o nosso agir, para com Deus e para com os homens. Efésios 4:17 declara: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Veja, nós somos do Senhor. Se nós somos do Senhor, o nosso agir deve ser totalmente diferente. Veja o que diz a Bíblia, tá? Versículo 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Depois, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem dá oportunidade somos nós. O diabo é feio, 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 mas ele está aguardando uma oportunidade. E quem dá essa oportunidade somos nós. Podemos dar uma oportunidade na nossa fala, no nosso pensamento, no nosso sentimento. Podemos dar uma oportunidade através do nosso agir. Então a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, não dê oportunidade ao diabo para tirar ponto de vantagem contra a sua vida. Se você abrir uma brechinha, ele faz uma porteira, porque ele é perverso, ele é destruidor, ele é assassino, ele é ladrão. Ele é o seu opositor e ele é o opositor de Deus. Veja o que a Bíblia diz mais: quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então, esse agir tem que ser
tem que ser seu, tem que ser meu, amados. Porque essa nova criação que foi feita por Deus no nosso coração, tem que ter um novo agir. Olha o Zaqueu. O Zaqueu era chefe de publicanos. Não era qualquer pessoa. Ele era chefe dos publicanos. Ele era um homem rico. Mas também era um ladrão. Mas ele era ladrão por quê? Porque ele tirava vantagem. Ele cobrava impostos do seu povo para os romanos. Então ele cobrava além, porque a percentagem de Roma ele entregava corretamente. Mas ele tirava vantagem. E como chefe de publicanos, ele orientava os seus subordinados a fazer a mesma coisa, a fim de que ele pudesse receber as propinas dos seus liderados. E ele enriqueceu, e o povo de Israel sabia, já odiava publicano, mas o povo de Israel sabia da desonestidade de Zaqueu. Mas havia no coração de Zaqueu algo lindo. Com certeza ele ficou sabendo da fama de Jesus, do que o homem de Nazaré estava fazendo em Cafarnaum, na Galileia. E ele ficou sabendo que Jesus iria passar em Jericó, na sua cidade. Ele diz: não perca a oportunidade. Não perderei essa oportunidade. Jesus vai passar em Jericó, na rua central da minha cidade. Uma multidão com certeza vai acompanhá-lo. Eu sou de estatura baixa, não terei vantagem. Então eu vou fazer algo que as crianças fazem, que os meninos fazem. Vou subir num sicômoro, de lá de cima eu poderei contemplar a Jesus de Nazaré. Mas só que antes de Zaqueu desejar contemplar Jesus, Jesus já o tinha contemplado. Amém? E quando Jesus passa, Jesus para naquele lugar e dá um grito: Zaqueu, né? Que coisa linda. Não sei como é que ele não caiu daquela árvore, porque se fosse eu cairia. Como é que esse homem sabe meu nome? Mas Jesus grita: Zaqueu, desce depressa. Hoje convém pousar em tua casa. Gente, não teve notícia mais poderosa do que essa. Zaqueu nunca recebeu uma visita de um levita, nem de um sacerdote, nem do mestre da lei. Zaqueu não recebeu uma visita nem de um judeu comum, quanto mais da hierarquia do Sinédrio. Jamais. Todo mundo rejeitava Zaqueu. O pobre rejeitava Zaqueu, o da classe média, os ricos. Quando se via um publicano, cuspia, porque era pior do que porco, era um maldito. Zaqueu não poderia acompanhar as festas do Senhor, não poderia entrar na sinagoga, não poderia ir ao tabernáculo, ao templo. Já pensou? Era alguém desprovido da bênção de Deus, porque a lei mosaica o deixava fora da graça, fora da misericórdia. Mas Jesus veio para todos. E quando Jesus entra na sua casa, o que Zaqueu faz? Zaqueu vai convidar quem? Publicanos como ele, os rejeitados. Tem uma grande oportunidade. A casa de Zaqueu se torna uma casa missionária. Porque Zaqueu disse até hoje, chamar todos os rejeitados para da minha casa ouvir os ensinos do Mestre Jesus. E quando Jesus entra naquela casa, veja, o agir de Zaqueu vai mudar radicalmente. Ele é ladrão. Aí ele diz: Senhor,
se eu roubei, eu vou devolver aos pobres 5 vezes mais do que roubei. E ele começou a distribuir a sua fortuna. E Jesus olhou para Zaqueu e disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Por que entrou salvação nesta casa? Porque Zaqueu compreendeu o evangelho e ele passou a agir conforme o evangelho. Ele foi transformado pela presença de Jesus em sua casa. Ele foi convencido do pecado pela presença de Jesus na sua casa. E ele se desfez do que ele mais amava. Ele deixou de ser um idólatra de Mamon e passou a ser um adorador do Deus Todo-Poderoso. Ele soltou, ele mudou de vida, o seu agir foi afetado. Então, meus amados em Cristo Jesus, nós nascemos de novo, a nossa vida tem que mudar, mas é em todos os sentidos. Não é admissível que você continue sendo essa mesma mulher ranzinza de quando era antes de Cristo. Não, Cristo entrou. Se Cristo entrou, você tem que mudar. Meu irmão, você não pode continuar sendo esse mesmo marido bruto, ignorante. Não, Jesus entrou na sua vida e você vai cantar: tudo aqui mudou quando Jesus entrou na minha vida. Amém? Amém? Jesus mudou a vida da samaritana, mudou a vida de Zaqueu, mudou a vida de Pedro. Diga: mudou a minha vida também. O seu falar, o seu pensar, o seu sentir, o seu agir foram mudados pela cruz. A cruz de Jesus mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Nós somos novas criaturas. A consciência, meu amado, de quem eu sou, de quem eu sou em Cristo, leva-me a viver no padrão de Deus e não no padrão do mundo. Eu tenho consciência, você tem consciência de que você é nova criatura, de que você é filho de Deus, de que seu nome está escrito no livro da vida. Então, o seu padrão não será mais o padrão do mundo, mas o padrão de Deus. O seu mestre não será mais os artistas de televisão, de cinema, os lutadores aí. Não. O seu padrão é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo afirma lá em Efésios 5:1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifícios a Deus, em cheiro suave. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E para que eu possa imitar Deus, eu tenho que olhar para Jesus, porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele disse para Tomé: Tomé, quem vê a mim, vê o Pai. Amém, meus irmãos? A consciência de quem eu sou em Cristo leva-me a conservar os meus olhos fitos em Jesus até que Ele venha. Está vendo? Os olhos fitos em Jesus. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e
consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olha o que a Bíblia diz. Para que não desfaleçamos em nossos ânimos. Há um segredo: fixar os olhos em Jesus. Olhar como Jesus agiu em diversas situações. Como ele agiu na cruz, diante de tantas afrontas. O que foi que Jesus fez na cruz? A Bíblia declara que ele desprezou a afronta, que ele suportou a cruz, que ele suportou todas as contradições dos pecadores contra si mesmo, porque Jesus tinha um alvo: a glória do Pai. E nós, amados irmãos, diante de tantas batalhas que enfrentamos, a vida cristã, ela não é fácil. Ela é um tomar da cruz diária. É um morrer constante, é um morrer todo dia. Morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para si mesmo, morrer para os seus próprios sonhos. Porque o nosso alvo é a glória de Deus. O nosso alvo é a Nova Jerusalém. O nosso alvo é morar para sempre com o Senhor. Então nós precisamos fixar os olhos em Jesus. Ah, você foi traído? Olhe para Jesus, ele também foi. Ah, você está recebendo afrontas? Olhe para Jesus, ele também recebeu. Ah, Jesus foi rejeitado. Ah, você está sendo rejeitado? Olhe para Jesus, ele também foi rejeitado. Então não há nada que aconteça com você que primeiro não aconteceu com Jesus. Ele foi o nosso exemplo em tudo. Ele nos substituiu em tudo. Então, portanto, meus amados, precisamos conservar os nossos olhos em Cristo até que Ele venha. Até que Ele venha. O nosso descanso não é aqui nessa terra, não. Não é aqui nessa terra. E os dias não irão melhorar. Os dias irão piorar. Porque a iniquidade está se multiplicando no planeta Terra. O amor está se esfriando nos corações dos homens. Os homens estão se tornando avarentos, amantes de si mesmos. Basta olhar o que o apóstolo Paulo falou na sua carta, 1ª e 2ª Timóteo. Então estamos vivendo a geração dos últimos dias. E essa geração está sendo preparada para se prostrar diante do anticristo. Mas nós somos do Senhor, amém? Então, nós precisamos estar cada vez mais com o nosso coração voltado para Deus, com os nossos olhos fitos em Jesus. Nós precisamos amar cada dia mais a pessoa bendita de Jesus Cristo. Colossenses 3,10 declara: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade.
essa nossa consciência de quem somos em Cristo vai nos levar a conservar os nossos olhos em Jesus e vai fazer com que nos revistamos como eleitos de Deus e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. E é impossível nos revestirmos destas virtudes de Deus sem que estejamos com os nossos olhos fitos em Jesus, porque é Ele que tem tudo isso para nos dar, é nele que estamos. Por esse motivo, amados, precisamos nos revestir dessas entranhas de misericórdia, para que sejamos misericordiosos com o nosso irmão. Temos que nos revestir de benignidade, que é fruto do Espírito Santo. Temos que nos revestir de humildade. Humildade, que é a essência de Jesus. Ele é manso e ele é humilde. Então, percebam vocês que tudo isso de que nós precisamos está na pessoa bendita de Jesus Cristo. E se nós o buscarmos, nós o encontraremos. E quanto mais olharmos para Jesus, mais parecido com Ele seremos. Concluindo, amados, quem você é em Cristo Jesus? Quem você é em Cristo Jesus? Então, você vai repetir comigo. Eu digo e você diz depois, tá bom? Diga: criação de Deus, Filho de Deus. Diga alto: membro do corpo de Cristo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, predestinados em amor, santuário do Espírito Santo, comprados com o sangue de Jesus, escolhidos antes da fundação do mundo, ressuscitado com Cristo, batizado com Cristo, descendentes de Abraão, herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo, nova criação, amigo de Deus, ramo da videira verdadeira, novo homem, filhos por adoção, abençoado, perdoado, selado, herança do Senhor. Diga: criados para a glória de Deus. Aleluia! Glória ao Senhor. Assuma, meu irmão, a sua nova identidade e viva como Cristo quer que você viva, porque para isso Ele derramou a sua própria vida ali na cruz do Calvário, e Ele derramou para redimir você de toda culpa, de todo pecado. E Ele ali na cruz lhe concedeu vida eterna. Ali na cruz você deixou de ser bastardo e você passou a ser filho de Deus. Ali na cruz você passou a ser habitante do céu. Ali na cruz você recebeu uma nova identidade, um novo registro. O seu nome foi escrito no livro da vida.
E naquele grande dia, quando os livros forem abertos e o livro da vida for aberto, o seu nome vai ser encontrado lá. E Deus vai dizer para você: vinde, ou melhor, Jesus vai dizer para você: vinde, benditos do meu Pai. Toma posse do reino preparado para vós antes da fundação do mundo. Queridos, Deus só vai dizer, ou melhor, Jesus só vai afirmar isso para os que nasceram de novo, os que têm o seu DNA, a nova identidade gerada na cruz do Calvário. Fique de pé, comece a louvar Jesus agora. Faça a sua oração de gratidão. Onde você estava e Ele lhe alcançou, coloque-se no altar agora e diga: Deus, muda o meu coração, limpa o meu coração, guarda o meu coração. Senhor, se há algum sentimento contrário ao teu padrão, remove pelo teu poder, Senhor. Põe a tua tenaz na minha boca, limpa, tira o engano, tira a mentira, tira as palavras torpes, Senhor. Eu compreendi pelo teu Espírito que palavras têm poder, palavras matam, palavras trazem vida, e da minha boca não sai água amarga, mas água doce. Assim como tu tomaste a tenaz e tocaste a boca do profeta Isaías, toca a minha boca agora, Jesus. Toca a minha boca. Diga, meu irmão, comece a orar. Diga isso: toca a minha boca, Jesus. Toca, purifica, limpa com a brasa do teu altar. Queima, queima, Jesus, queima. Que palavras de vida saiam da minha boca, em nome de Jesus. Comece, meu irmão, a orar. Olha aí, que sentimentos há no seu coração, sentimentos contrários ao padrão de Deus. Diga: Jesus, sonda o meu coração. Espírito Santo, remove esse sentimento que me atormenta, que me persegue. Eu não quero. Eu peço perdão por ter alimentado esse sentimento no meu coração. Eu quero, Senhor, me arrepender agora, nesse exato momento. Vem com o teu sangue e me purifica. Eu proclamo, eu declaro que amo, eu declaro que perdoo, eu declaro que libero. Abra sua boca, meu irmão, e comece a orar. Deus está aqui. Deus está aqui. Oh, Hanamassuri. Neremana Shalabaha Kalabahai. Oh, Ridalabacandalabaha Xereberharababahai. Oh, Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Sonda, sonda, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Daline Barros. Aleluia. Vamos cantar este cântico em tom de oração. Amém. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Oh, Jesus. Bendito seja o teu nome. Sonda o coração do teu povo, Senhor, e do meu também. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então, oh meu Deus, ore. Usa-me, Senhor.
nós te invocamos nessa noite. Sonda o nosso coração. Somos a tua noiva, a tua igreja aqui representada. Nós rogamos pelo teu poder, para que a tua identidade seja manifesta em nosso coração. Transforma o nosso caráter, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração. Somente o Senhor tem poder de nos transformar. Somente o Senhor tem poder de revelar-te em nós, no teu caráter. Por isso nós te rogamos como tua igreja, clamamos ao Senhor para que manifestes o teu poder neste lugar. Sonda-nos, usa-nos, envia-nos, pois nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor na caminhada cristã. Nós precisamos do Senhor no dia a dia. Nós precisamos do Senhor para uma vida correta, justa, piedosa. Por isso, conduze-nos na verdade. Ajuda-nos a viver de maneira que glorifique o teu nome. Ajuda-nos a ser como o farol que brilha em meio à escuridão, em meio às trevas. Que as trevas sejam dissipadas em nossas casas, em nossas famílias, no local de trabalho, no local de estudo. Onde houver trevas, sejam dissipadas pelo poder do Calvário em nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Transforma-nos, Jesus. Liberta-nos pelo teu poder, pois nós precisamos ser transformados, ser purificados pelo teu fogo refinador, ser libertos pela tua mão poderosa sobre nós. Visita-nos como o Senhor visitou a casa de Zaqueu, do mesmo modo como o Senhor entrou naquele coração e transformou genuinamente, de tal maneira que o seu testemunho serviu para a sua cidade e para todos quantos o conheciam. Transforma-nos de maneira que testifiquemos desta transformação, pois foi o Senhor quem nos escolheu, foi o Senhor quem nos viu e nos amou quando nós estávamos em pecado, caminhando para a condenação eterna, e nos resgatou por teu próprio sangue. Nós te louvamos por teu precioso sangue, Jesus. Obrigado por tamanho sacrifício perfeito que nos redimiu para todo sempre. E por isso nós podemos te pedir: sonda-nos, sonda-nos, em nome de